Então o Marçal, além de fazer uma sabatina com Boulos, deu alguns deslizes que servem de corte pro Boulos. Eu vou te dizer, eu apertaria 50 na urna. Vou ser franco com você, não votaria nem você, nem no Ricardo Nunes, apertaria 50 na urna. Fala, jovens! Chegamos a um dilema nesse canal e eu preciso da sua ajuda. O Marçal errou ou acertou em entrevistar Boulos 2 dias antes das eleições do segundo turno em São Paulo? Eu estou até agora sem acreditar que isso possa ser uma estratégia de demonstrar diálogo com todos. Alguns jornalistas gostaram dessa história toda. Veja! Eu vejo que você é um cara que, assim como tem Lula e Bolsonaro, vai ter um tal de Guilherme e Pablo nos próximos 30 anos. Isso me incomoda, você acredita? Mas você imagina, esses próximos... Quantos anos você tem? 42. Eu tenho 37. Você imagina 30 anos esse debate aí. Tipo, o Lula chegou no final, o Bolsonaro chegou no final, mas está inelegível. Você já pensou que o cara que... Eu tô na condição de entrevistador, tá bom? Vou tirar uma vantagem dela aqui. Você já pensou em disputar a eleição de governo, de presidente da República, assim, com um cara de direitas, que vai te atormentar a vida inteira ou não? Adversário a gente não escolhe, cara. Na campanha, na vida, aparece. E a gente tem que estar preparado para fazer um debate qualificado. Se tivesse o Nunes e o Marçal agora, você votaria em quem? Ah, rapaz, eu vou te dizer, eu apertaria 50 na urna. Vou ser franco com você, não votaria nem você, nem no Ricardo Nunes, apertaria 50 na urna. Você tá falando que você vai anular o voto então, ué? Vamos falar aqui de maneira franca? Essa é uma resposta que hoje você tem que dar. Mas se você voltar para São Paulo, qual que vai ser o seu voto? Até agora, na minha cabeça, o número 5 na urna não funciona pra mim. Nem de 15, nem de 50. Eu não voto na esquerda jamais. Eu, Pablo. Eu, de verdade, vou te falar assim, ó. Se um dia você falar que teve meu voto, foi porque você converteu pro conservadorismo, pro liberalismo. Você virou outra pessoa, que é de esquerda, você não vai ter meu voto. O Pablo Marçal, ele saiu vitorioso nessa eleição, no sentido de que ele deu uma projeção extraordinária para o nome dele, que ele não tinha no âmbito nacional. A gente viu pesquisa presidencial que foi divulgada recentemente, mostrando ele até numa posição muito interessante para a disputa presidencial. E ele, nessa pergunta que ele faz para o Boulos, ele claramente aponta nessa pretensão dele de eventualmente disputar a presidência da República. Então o que Pablo Marçal está tentando fazer também, ele que estava a partir do momento que perde, né, sai dos holofotes, tenta manter esses holofotes, tenta se manter de alguma forma na mídia, tenta se manter de alguma forma com os eleitores falando dele, para que ele continue capitalizando essa projeção toda que ele ganhou no âmbito nacional, e isso para ele é muito relevante, né? 2026 tem uma eleição também relevante, onde ele pode eventualmente se candidatar ao governo do estado de São Paulo, por exemplo, e isso, manter essa chama acesa, né, essas aparições e tudo mais, faz muito sentido para ele, assim como para o Boulos também, que aceitar esse tipo de participação em debate é muito interessante, porque essa é a regra. Quem está na frente tenta evitar confrontos e quem está atrás não perde a oportunidade de aparecer. Agora, que Pablo Marçal ganhou com isso? Ganhou. Ele usou o Boulos e se deixou ser usado. Ele usou para ter visibilidade. Faz 2 dias que a gente fala em Pablo Marçal, que é um candidato que não está disputando a eleição, e na reta final ficamos falando de Pablo Marçal. Ele ganhou evidência e mais, ganhou uma oportunidade com o aval do Guilherme Boulos de tentar lavar a imagem dele de arruaceiro. Não pareciam os mesmos candidatos que a gente viu nos debates do primeiro turno e com informações também interessantes, porque, por exemplo, essa afirmação do Pablo Marçal de que eles podem estar juntos aí, rivalizando na política pelos próximos 30 anos, é uma informação que é contraditória às informações do Pablo Marçal na campanha do primeiro turno. Ele dizia no primeiro turno que ele se colocou à disposição da política por 12 anos da vida e depois não vai mais. Agora já projeta 30 anos. No primeiro turno, o Pablo Marçal queria exorcizar o Guilherme Boulos com uma carteira de trabalho. Agora ele faz uma entrevista de emprego.
O Pablo Marçal, assim que saiu o resultado do primeiro turno em que ele estava fora da disputa, ele declarou apoio pro Ricardo Nunes. Agora ele disse que vai votar nulo, de que o 5 não funciona na urna dele. Então, assim, muitas informações desencontradas que não casam com aquelas afirmações e nem com aquelas condutas do primeiro turno de campanha. Eu não sei se isso é bom, não sei se isso pega bem, porque passa uma imagem de incoerência, uma imagem de dupla personalidade para o Pablo Marçal em específico. E o Guilherme Boulos fez o que deu, porque ele está vendo uma distância tão grande que até aceitar um convite de alguém que o atacava tanto no primeiro turno, ele aceitou para ver se muda um pouco o cenário, e não tem o poder de mudar a ponto de dar a vitória para ele por essa margem tão grande que as pesquisas têm demonstrado. Como eu já falei várias vezes, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu apoiei o Marçal na campanha de prefeito para São Paulo. Eu dizia que ele seria o meu candidato se eu votasse em São Paulo, e não mudo minha opinião, porque para mim o Marçal seria uma mudança. Só que o Marçal errou feio ao fazer uma live com o Boulos. Se o Pablo Marçal a todo momento criticava Tarcísio por apoiar o Ricardo Nunes, criticava a própria família Bolsonaro em algum momento por não ter o apoiado, e agora ele apoia o Boulos, ele perde totalmente a sua credibilidade. Por quê? Ah, mas o Ricardo Nunes negou fazer uma sabatina com o Marçal. Se o Ricardo Nunes negou, ele não deveria fazer com o Boulos. Ele só deveria fazer com o Boulos se ele fizesse também com o Ricardo Nunes. Essa é a minha opinião. Então ele errou feio, porque ele virou um porta-voz do Boulos. O Boulos usou cortes dessa live com o Marçal para parecer que o Marçal tá apoiando o Boulos, e eu discordo. Como eu falei do Tarcísio lá na campanha do Marçal, como eu falei do Bolsonaro, a maior burrice da direita é fortalecer a esquerda. E o Pablo Marçal, com essa sabatina, com essa live, como quer que ele chame, com o Boulos, ele ajudou o Boulos. Então, da mesma forma que eu critiquei pessoas de direita quando fortaleceram o Boulos contra o Marçal, eu critico o Marçal quando ele fortaleceu o Boulos contra o Ricardo Nunes. Por quê? O Ricardo Nunes me representa? Não. Por isso que eu apoiei o Marçal. O Ricardo Nunes é direita? Não. É centrão. E eu também não compactuo com o centrão. Mas entre o centrão e a esquerda, eu sou muito centrão. E a partir do momento que o Pablo Marçal fez uma live com o Boulos, quando o Nunes negou fazer uma live com ele fortaleceu o Boulos. Então, eu não me arrependo de ter apoiado o Marçal contra Nunes e Boulos. Eu acho que o Marçal seria, sim, a melhor opção, mas o Marçal, na minha opinião, por vaidade, por querer manter seu engajamento, porque, claro, o engajamento do Marçal caiu depois das eleições, é óbvio. E aí, o que ele pensou? Eu vou querer engajar de novo. Eu vou querer ter views de novo. E colocou as views, os likes, o engajamento acima da ideologia dele, que é de direita. Ele mesmo falou pro Boulos que é de direita. E quem é de direita não pode fazer uma live com o Boulos sem fazer também com o Ricardo Nunes, porque ele fortaleceu o Boulos. Então o Marçal, além de fazer uma sabatina com o Boulos, deu alguns deslizes que servem de corte pro Boulos. E ele sabe o quanto o corte é importante. Pra mim, o Marçal errou feio. Ele fala, não voto na esquerda. E pra mim, você e o Nunes são da mesma laia. Foi o que o Marçal falou. E aí as pessoas começam a reagir, ó. Cíntia Silva, Marçal traído, é hipócrita. Aí o Rubens Amaral, nojo de política. Aí o Marcos Paulo, essas coisas despertam essa coisa. Esse cara nunca me enganou. Ele não é de direita. Olha aí, ó. São as pessoas, né, se pronunciando revoltadas com esse posicionamento aí do Pablo Marçal. Pois é, jovens. Vamos viver e não veremos de tudo. Um candidato de direita entrevistando um candidato com chances de vitória em São Paulo. O que você achou dessa sabatina? Deixe nos comentários com aquele like caprichado. E se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sino. Blim, 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 blim. Até o próximo, jovens!